Nesse vídeo eu vou te mostrar qual é o caminho para você atingir 80% de acerto em qualquer prova de matemática, mesmo começando do zero. Vou te mostrar exatamente qual é a rota que você tem que seguir. Esse é um método que fez com que alguns alunos meus dos anos anteriores atingissem mais de 80% de acerto nas provas que eles prestaram, sendo que esse mapa completo ainda nem estava totalmente desenvolvido, como eu vou te mostrar hoje. E por que você deve se preocupar em acertar mais de 80% da sua prova? Pelo seguinte, a gente fez uma estatística aqui, eu vou mostrar para vocês. A gente pegou 7 das principais provas prestadas entre vestibular e concurso e pegamos o top 10 dos aprovados em cada uma dessas provas para fazer uma média de acerto de matemática, para a gente ter noção qual que é a porcentagem que os aprovados acertam na parte de matemática, em cada um na sua prova. E, curiosamente, o que a gente descobriu foi exatamente isso. Desse top 10, das 7 provas, esses alunos acertavam 81,8% da parte de matemática. Ou seja, se você consegue essa taxa de acerto na sua prova, a sua chance de estar entre os aprovados é altíssima, porque é como se fosse um pré-requisito para você ser aprovado na prova que você for prestar e conquistar a sua vaga. E lembrando mais uma vez que para você seguir esse mapa que eu vou te mostrar agora, você não precisa de nenhum pré-requisito, você pode começar do absoluto zero. E esse mapa ele está dentro de um programa totalmente inédito que a gente está inaugurando nesse momento, que é o Código Matemática. Código Matemática é um programa que a gente vai percorrer todo esse mapa que eu vou mostrar para vocês já já. E além disso, essa primeira turma que a gente vai abrir, a gente vai dar condições únicas que realmente serão exclusivos dessa turma, porque é uma turma de inauguração. Então, esse mapa, essa rota para você chegar até os 80%, eu divido em 3 fases e vou explicar cada uma delas agora. A primeira fase é o que eu chamo de base de titânio. Então, é onde você vai criar essa base em matemática. Mas não é só matemática básica. Vou te explicar já. Dentro dessa base de titânio, eu divido também em 3 partes. A primeira parte é o que eu chamo de mentalidade. Então, eu vou te mostrar qual que é a mentalidade certa que você precisa ter para conseguir aprender essa matéria. E eu não sei se você tem dimensão quão importante é isso. E falta aqui tempo para eu conseguir te provar que muita coisa que você não conseguiu aprender até hoje, no caso de matemática, foi exatamente por causa da sua mentalidade. Coisas como matemática não é para mim, eu não nasci com um dom matemático, toda essa conversa eu provo dentro desse momento que a gente está falando sobre mentalidade, que são crenças que limitam você, mas que são totalmente erradas. E eu te mostro qual que é o outro lado da moeda, o que você realmente tem que entender sobre a sua capacidade, sobre o seu cérebro. A segunda parte é o raciocínio lógico. Então, veja, a gente está ainda construindo a base de titânio, e antes de entrar efetivamente em matemática, a gente precisa preparar o cérebro. Então, eu coloco o raciocínio lógico como a segunda etapa para você aquecer os seus neurônios e começar a treinar a pensar de forma lógica, estruturar raciocínio, encontrar padrões e coisas desse tipo. E aí sim a gente entra realmente na matemática básica, que é onde a gente vai aprender todos os temas do zero, desde as operações básicas até assuntos como geometria, trigonometria, que vão completar toda essa matemática básica, que são as ferramentas que você precisa para dar o próximo passo. E se você já é meu aluno, sabe muito bem que isso aqui a gente tem dentro do curso Matemática Zero. Então, ano passado a gente teve mais de 2.500 alunos dentro desse curso e eles percorreram essa fase 1. E agora, com esse programa, a gente vai expandir não só para uma fase, mas para 3 fases, que é o que vai vir na sequência. Então, a segunda fase desse processo é o que eu chamo de construção, que é a parte mais densa de toda essa jornada, onde você vai aprender todos os temas mais avançados que você precisa para a prova que você for prestar. Então, estão entre eles geometria plana, geometria espacial, geometria analítica, função, números complexos, polinômios, matrizes, enfim, todos os temas necessários. Você vai ter essa bagagem teórica para seguir em frente. E eu não sei se você já acompanhou alguma aula minha, mas existe um grande problema aqui já nessa etapa, caso você vá tentar fazer isso sozinho ou sendo orientado por outra pessoa. Os 2 problemas são a forma como você aprende cada uma dessas matérias. O que isso significa? Se você não aprender de um jeito eficiente, porque a maioria dos professores, seja na internet, seja presencialmente, ensinam de forma decorada, para você decorar fórmulas, e dessa forma você não pensa e não entende o que está acontecendo, isso pode prejudicar muito o seu aprendizado.
Então, é uma forma que eu literalmente abomino e eu gosto de fazer meus alunos entenderem todo o raciocínio, porque eles não ficam dependendo de memorização e sim, eles usam um recurso do cérebro que é realmente mais eficiente para aprender o tema. Essa foi uma das coisas que me fez abrir mão de cargos de professor em outros locais, nos melhores cursinhos de São Paulo, porque eu não concordava com essa forma de ensinar e por isso que agora eu criei esse programa para ensinar vocês da maneira correta. E o segundo problema é a conexão que você faz entre as matérias. Então, não é só você aprender cada matéria como um bloco, mas sim conectar com outros. Porque se você fizer isso, a chance de você ter um entendimento mais profundo, ela é muito maior. Quer ver um exemplo? Se você já estudou matrizes, para você aprender matrizes com profundidade, para realmente entender aquilo que é abstrato, você precisa entender sistema linear. Só que é fazer a conexão entre os dois assuntos. E para entender sistema linear, você precisa entender muito bem geometria analítica e fazer a conexão com o sistema linear. E geometria analítica tem outros conteúdos lá atrás. Então, assim, fazendo essa linha de conexão entre as matérias vai realmente fazer o seu aprendizado alavancar. Então, essa é a fase de construção. Agora, a terceira fase, que é a fase de refinamento. Essa fase, eu divido ela em duas etapas. A fase em que você faz a expansão e a direção. Eu não consigo entrar muito em detalhes, porque não daria tempo, mas isso aqui é parte do meu método e eu desenvolvi isso refletindo sobre o que funcionou para mim, sobre como eu aprendi matemática de uma forma rápida, em menos de um ano, todo o conteúdo do ensino médio, para conseguir já ensinar. Então, essa parte de expansão e direção, ou seja, a parte do refinamento, ela é muito mais focada na estratégia e técnica de exercício e, no caso da direção em específico, é onde você vai direcionar os esforços, a estratégia para a prova que você for prestar. Claro, tem a expansão antes, mas o refinamento ele seria isso. Usar todo aquele conteúdo da construção, da base e colocar em prática em exercício. Então, tudo isso é o que você vai ter dentro do código matemática. Esse é o principal do programa. Toda a sua jornada lá dentro. Porém, tem muita coisa a mais que eu estou acrescentando e eu vou acrescentar ao longo do ano. E agora são módulos específicos também, mas que vão servir para você intensificar o seu aprendizado. Um deles é como interpretar e resolver problemas. Não sei se você assistiu a minha aula sobre interpretação de exercício, mas eu te ensino a você traduzir um texto e transformar em equações, isso no nível básico, e depois como é que você resolve problemas de assunto mais complexos. Então é um módulo específico para vocês treinarem essa habilidade. E uma hora totalmente exclusivo, que a gente não tinha divulgado ainda, que é o módulo Calculando Rápido. O que seria isso? É onde eu vou te ensinar alguns truques, alguns macetes para você fazer conta rápida. Porque eu sei que nas provas que vocês prestam, a maioria não pode usar calculadora. Então você só tem a sua cabeça como recurso para fazer a conta. E quanto mais rápido você faz a conta, mais questões você consegue resolver. Então é exatamente isso que esse módulo vai se dedicar. Eu vou te ensinar todos os macetes que você precisa e te treinar para você ser mais rápido em resolver os problemas. Além disso, a gente tem um bônus que é um grupo de dúvidas. Isso é algo que eu não abro mão, que eu sempre faço questão de dar atenção para os alunos e entender as dificuldades e ajudar eles de perto mesmo. Então, a gente vai ter dois tipos de grupo agora. Um grupo de dúvidas geral, para quem está principalmente na fase 1 e 2 do mapa, e um grupo de dúvidas específico para cada prova que a pessoa vai prestar, desde que a gente tenha aquele módulo específico lá dentro. Então, a gente vai ter um grupo específico para a FUVEST, um grupo específico para o Enem, um grupo específico para aquela prova que você decidir que vale a pena a gente fazer um módulo para ele dentro do programa. Então, vão ter esses grupos específicos também para a gente direcionar a conversa. Então, esse programa, confesso que ele demorou alguns anos para ser realmente criado, porque eu quis acumular experiência e entender junto com os alunos, fazendo os atendimentos, qual era realmente a necessidade deles e o que eu podia criar para fazer com que eles evoluíssem nessa matéria. Isso foi sempre o meu grande objetivo, porque por mais assustador que seja saber que mais de 90% dos brasileiros não tem nem a base em matemática, e eu faço questão de contribuir positivamente com isso e tentar, de alguma forma, diminuir essa estatística no futuro e fazer com que as pessoas conquistem os sonhos delas, as vagas, seja um emprego, alguma oportunidade na carreira. Então, esse programa podia ser um programa qualquer de matemática, que eu te desse um conteúdo como qualquer outro curso. Mas
Além de ter todos esses elementos da base de titânio, a sua mentalidade, seu raciocínio lógico, que é uma metodologia que eu mesmo desenvolvi, eu também faço questão de te ensinar cada assunto da maneira mais eficiente possível. Eu não quero que você decore, eu quero que você pense. E assim tenha uma evolução realmente sólida para cada passo que você for dando na matéria. E outra coisa, se você está preocupado que não vai ter tempo, é justamente por isso que você deveria estar dentro do programa. Porque você vai ter uma rota clara do que seguir. Cada passo que você for dar, a gente vai te orientar e te falar o que você tem que fazer. Então, se você quer economizar tempo, o programa é a melhor decisão. E como eu já falei, a gente vai começar do zero mesmo. Então, você não precisa ter nenhum pré-requisito para entrar junto com a gente nesse programa. Beleza? Então, aqui embaixo tem um botão para você fazer a sua inscrição. Caso você tenha alguma dúvida, você pode me chamar no Instagram ou mandar por e-mail que a gente vai te responder todas as dúvidas que você tiver. Beleza? Então, é só você clicar no botão embaixo, fazer a sua inscrição e eu estou te esperando lá dentro.